Olá, meu nome é Maria Andresa, sou estudante do curso de Letras pelo Instituto Federal de Umirim e eu e mais 3 pessoas iremos nesta videoaula trabalhar a questão da análise literária e o trecho a ser analisado é retirado da obra de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que se encaixa no período do realismo. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre a questão da análise literária. Olá pessoal, nós somos alunos do curso de Letras, Português e Inglês de Umirim. Eu sou a Carleane. Sou Jardel. Sou a Leda. Bom, vou iniciar um pouco falando sobre o realismo. O realismo é um movimento literário complexo. Na Europa, ele teve grandes reações e uma abordagem muito ampla. Em Portugal, o principal representante foi Eça de Queiroz, e é sobre ele que nós vamos falar. O realismo, ele surgiu como uma reação ao romantismo, pois ele rejeitava as idealizações do romantismo. A questão do individualismo, do eu, dos desejos, das particularidades que eram valorizadas pelo romantismo, no realismo já foram deixadas de lado, pois ele era um movimento amplo que exigia uma visão holística, principalmente do social. Então, uma das características do realismo, sendo a sua principal, era entender a realidade como ela era, descrever, analisá-la de forma objetiva. Até porque esse movimento literário recebeu várias influências de teorias científicas, como o darwinismo, que estava em alta na época, a seleção das espécies do mais forte sobreviveria, o positivismo de Auguste Comte, que valorizava o cientificismo, e o determinismo, que falava que a sua origem social influenciaria na sua forma de vida, determinaria o seu futuro. Assim, o realismo estava surgindo nesse cenário. Paralelo a ele, estava acontecendo revoluções industriais que estavam destacando uma classe social, no caso a burguesia. Essa classe social era duramente criticada pelo realismo, pois, segundo este movimento, a burguesia tinha um estilo de vida particularmente hipócrita, pois apresentava-se de uma forma, mas na realidade suas atitudes eram outra. Eça de Queiroz era um autor que fazia muitas críticas à burguesia. Seu estilo de escrita era caracterizado por sátira, ironia e um bom humor. Assim, Eça escreveu várias obras, dentre elas O Primo Basílio. Em O Primo Basílio, Eça de Queiroz faz uma crítica gritante à instituição considerada mais sólida, o casamento. Em pleno século XIX, Eça estava tratando a questão de adultério em sua obra, fazendo críticas a vários segmentos da sociedade, principalmente a burguesia lisboeta do século XIX. Assim, nossos colegas vão abordar mais um pouco sobre a análise do livro em si. Bem, com base no que a nossa colega Carleane falou, nós separamos aqui 2 trechos da obra que vamos abordar essas características nas quais já foram citadas. Então vamos acompanhar um pouco a leitura do trecho. Onde estava o defeito? No amor mesmo, talvez. Porque, enfim, ela e Basílio estavam nas condições melhores para obterem uma felicidade excepcional. Eram novos, cercava-os o mistério, excitava-os a dificuldade. Por que era então que bocejavam? É que o amor é essencialmente perecível, e na hora em que nasce, começa a morrer. Só os começos são bons. Há então o delírio, o entusiasmo, um bocadinho do céu, mas depois... Seria, pois, necessário estar sempre a começar para poder sempre sentir? Bem, nesse trecho, podemos observar que o autor ele vai fazer crítica ao romantismo, aquele que idealizava a paixão, o amor como perene, perpétuo e totalmente feliz. Nesse trecho podemos perceber que o autor ele já se aproxima mais da realidade, que nem sempre esse amor idealizado ele tem um final feliz. Isso, exatamente. Então aí já há uma quebra, né, de uma escola literária para outra. A gente já percebe a disparidade entre o romantismo e o realismo, né, a visão do amor em relação ao conceito do autor, né, que estava ali
dentro desse movimento realista. O segundo trecho que a gente escolheu, ele é um pouco diferente do primeiro trecho, porque ele mostra um pouco da característica da escrita do próprio autor, Eça de Queiroz. Então vamos acompanhar comigo a leitura desse trecho. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente, era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e aparecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Então aqui, à primeira vista, a gente observa uma escrita um tanto romanesca, né? Aqui é o autor onisciente mostrando a sentimentalidade com que a personagem protagonista, Luísa, estava sentindo diante da primeira carta que ela tinha recebido do seu amante. Então, a gente percebe essas sensações que eram muito trabalhadas no romantismo. E daí a gente pensa, como assim o autor ele quis trazer o romantismo dentro da sua obra, que é realista? Não, na verdade, ele queria mostrar mais na frente, com o decorrer da história, que muitas das mazelas que a personagem iria sentir, né, durante um enredo, seria justamente pelas leituras que ela fazia diariamente de obras literárias características do romantismo, né? Ela teve essa sentimentalidade insana devido a essas leituras em que ela fazia de obras literárias que faziam com que ela viajasse, tivesse essa utopia a respeito da paixão, do amor. Então, ele fez questão de colocar o onisciente aqui descrevendo com a característica do romantismo, para mostrar mais na frente que ele criticaria através, né, esse exagero sentimental, as mazelas que a personagem traria ao decorrer da história. Então, esses dois trechos caracterizam muito bem, como a nossa amiga falou, a Carliane, o movimento do realismo ali em pleno século XIX, sendo trabalhado por esse autor português que é tão famigerado até hoje e que é de suma importância no estudo da disciplina de literatura portuguesa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, né, uma parte da literatura portuguesa, mas que não é menos importante, que é o Primo Basílio de Eça de Queiroz. E é isso. Então, nós queríamos fazer um adendo, dizendo que esse trecho lido também foi colocado na canção Amor, I Love You, da cantora Marisa Monte, se tornando uma música popular que faz referência, de uma certa forma, uma homenagem à obra de Eça de Queiroz, ela abordando o seu tema do videoclipe que foi passado durante o ano de 2001 como tema referente à sua música. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma. Parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Então, gente, é isso. Queríamos só acrescentar essa informação. Bom, para finalizar esta videoaula, eu quero ressaltar a importância da análise literária, pois ela irá ajudar você, aluno, a desenvolver o seu quesito com relação à escrita, com relação à interpretação dos textos de linguagem e todas as áreas que exigem também essa questão interpretativa. E sobre a literatura portuguesa, ela é de suma relevância, pois os seus conteúdos são bastante cobrados, não só dentro das disciplinas de ensino médio, mas também em qualquer concurso público, no Enem e também em qualquer vestibular. Então fica a dica e até a próxima videoaula. Tchau!